Você ainda não ouviu Mamdani dizer que se um representante do governo revolucionário do Irã pisar em Nova York, ele será preso? Por quê? Por que apenas os primeiros ministros da Índia e de Israel precisam ser presos em Nova York? Você escreveu para o New York Post sobre os delírios de grandeza de Zora Zora Mandani, as ambições do prefeito de Nova York, e o foco dele parece estar em questões internacionais. Ele diz que é tudo sobre os nova-iorquinos, mas não consegue deixar de opinar sobre política externa. Sim, é isso mesmo. Zoran Mamdani anunciou que mandaria prender Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, caso ele pisasse em Nova York. Benjamin Netanyahu esteve em Nova York no ano passado para a ONU. Praticamente todos os países enviam representantes às Nações Unidas. Uma característica da ONU em Nova York é que muitos líderes mundiais vêm para cá. Mas Mamdani decidiu escolher como alvo o primeiro-ministro do Estado judeu. Mas ele também já descreveu no passado o primeiro-ministro do maior Estado hindu do mundo como sendo também um criminoso de guerra. E, sabe, isso é muito interessante para mim, porque alguém, francamente, vamos ser honestos sobre isso. Ele tem origem muçulmana e parece estar apenas reiterando certas linhas do discurso político muçulmano. Ele está, é para atacar um líder hindu, é para atacar o líder do único Estado judeu. E quero dizer, isso é algo que temos visto muito na Europa nos últimos anos, e é muito marcante ver esse tipo de política islâmica chegando a Nova York. Porque, você sabe, no ano passado, nas Nações Unidas, o chamado presidente da República Islâmica Revolucionária do Irã falou no palco das Nações Unidas. Ainda não ouvimos Mamdani dizer que se um representante do governo revolucionário do Irã pisar em Nova York, será preso. Por quê? Por que apenas os primeiros ministros da Índia e de Israel devem ser presos em Nova York? Por que quando o presidente Erdogan da Turquia vem à ONU todo ano? Me desculpe, mas o presidente da Turquia está atualmente ocupando o norte de Chipre, que é um Estado membro da União Europeia. Recep Tayyip Erdogan é um ocupante e está ocupando agora. Ele vem reprimindo e atacando o povo curdo apátrida há décadas. Por que Mamdani não está pedindo a detenção e prisão do presidente Erdogan? Receio que isso seja politicagem islamista no palco internacional sendo trazida para o cenário interno em Nova York. Acho que isso não cabe em uma disputa pela prefeitura, mas é revelador que esse tipo de política tenha chegado à disputa pela prefeitura de Nova York. Acho que a ascensão de Mamdani surpreendeu muita gente porque havia uma suposição de que alguém que basicamente não tinha nenhum histórico significativo de governar qualquer coisa. Quero dizer, Mamdani foi para uma faculdade de elite, não conseguiu entrar na Colômbia, onde seu pai leciona estudos pós-coloniais, essa profissão tão útil. Mas Mamdani, depois da faculdade, tentou ser rapper, fracassou nisso. Então, obviamente, ele deveria ser o prefeito de Nova York. Acho que essa é uma qualificação e tanto para esse cargo. Acho que a maioria das pessoas pensou isso. Alguém com tão pouca experiência e também com um histórico tão radical de política de esquerda, que tinha um histórico péssimo, basicamente, de amenizar as coisas. Alguns dos preconceitos mais cruéis e sombrios do nosso tempo não poderiam chegar nem à rodada final, muito menos conseguir a indicação. Há uma plataforma da esquerda radical bastante estranha que sempre prioriza as mesmas coisas. É totalmente previsível quais políticas eles defendem. Naturalmente, eles também vão falar sobre pessoas trans. Claro, não vão condenar uma frase como globalizar a intifada. Só pense nisso por um momento, sabe? Tem havido essas sessões de autocrítica pública onde Mamdani tentou explicar porque globalizar a intifada não é uma frase ruim, que significa algo diferente do que realmente significa. As palavras não têm o significado que aparentam. Mas só considere por um momento que, sabe, intifada, houve duas em Israel nas últimas décadas. Intifada é uma luta violenta na qual, entre outras coisas, estudantes americanos morreram numa explosão na cafeteria de uma universidade israelense, enquanto eles compravam e aproveitavam um cafezinho matinal e uma pausa dos seus afazeres.
A intifada significou um homem-bomba entrando em uma cafeteria estudantil, detonando-se e matando americanos. E você acha que globalizar é uma boa ideia? Como os nova-iorquinos se sentiriam se realmente passassem por isso? Tipo, se você realmente globalizar o que acabei de descrever, isso significa que você apoia a ideia de pessoas entrarem em cafeterias no centro ou em universidades e deixarem bombas lá, explodindo todo mundo pelo crime de tomar café. É isso que globalizar a intifada significa. Você acha difícil condenar isso? Você acha que deve apoiar a transição de gênero e também apoiar atentados suicidas em cafeterias de Nova York? Sério, essas são suas prioridades, esses são seus princípios, isso é lamentável. O que vimos na eleição de Mamdani é a normalização da retórica e das ideias. Isso costumava estar muito fora do centro aceitável ou do mainstream da vida pública americana, da política americana. Mas eu considero minha própria fé, o Islã, uma religião construída sobre uma narrativa de migração. A história da Hégira nos lembra que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, também foi um estrangeiro, que fugiu de Meca e foi acolhido em Medina. A Surata An-Nahl 16:42 nos diz: quanto àqueles que emigraram pela causa de Allah após serem perseguidos, certamente os abençoaremos com um bom lar neste mundo. Ou como disse o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, o Islã começou como algo estranho e voltará a ser estranho. Então, boas novas aos estrangeiros. Staclos. Eu sinto que ele deixou de fora alguns fatos pertinentes, como o que aconteceu em Medina, ou como o Islã se espalhou de continente a continente, da África para a Europa. Tem muita coisa de fora aí, Rita, não tem? Mas quero dizer, em primeiro lugar, é meio estranho ouvir qualquer político, ainda mais o prefeito de Nova York, falando desse jeito. Quero dizer, é como um sermão, de verdade. E por causa das atitudes em relação à fé nos Estados Unidos, como na maioria dos países, a gente tende a manter a fé pessoal fora da política. Zoran Mamdani está claramente tentando ostentosamente introduzir sua fé na política e está fazendo isso, claro, como vimos ali, de uma forma bastante desonesta, para ser sincero. Não é verdade que o fundador do Islã era apenas um migrante qualquer vagando pela Península Arábica. Você sabe, expulso e, sabe, basicamente tentando cruzar a fronteira sul dos Estados Unidos para fazer algum trabalho de jardinagem ou algo assim. Não é só desonesto, mas há algo um pouco sinistro nisso, francamente. Porque, como você disse, Rita, a verdadeira história da expansão do Islã não é uma caravana pacífica de pessoas atravessando uma fronteira e, sabe, perguntando se eles se podem trabalhar sem registro e, sabe, fazer um bico no Deliveroo. Simplesmente não é essa a história. A história do Islã e de sua fundação é que ele foi espalhado pela espada. Então, é estranho ouvir um prefeito de Nova York ou qualquer político americano falando assim, mas é especialmente estranho quando eles, obviamente, estão deixando de fora, de propósito, todos os detalhes relevantes. E a plateia simplesmente adora. Eles apenas aplaudem, sem pensamento crítico. É bastante deprimente.